Então, galera, estamos hoje aqui com a família Buchaú. Vamos conversar um pouquinho, conhecer a cultura, né? Tanto a cultura da família e também conversar um pouquinho sobre todos os temas que a gente tem debatido, tanto nos seus vídeos também, né? E conhecendo a família, que eu acho que é o principal ponto de partida nessa caminhada nossa. Isso aí, seja bem-vindo, Papauá. Eu vou te receber aqui com o quibe, né? Te pedir para chegar mais cedo um pouquinho para a gente ir conversando e fazendo o quibe ao mesmo tempo. E é uma principal referência, né, da cultura da família, né? É uma boa referência, eu aprendi com a minha mãe e agora estou transmitindo para a Alice, que já está começando a aprender a fazer, com seus quase 5 aninhos. Eu vou pedir aqui para a Alice me dar uma ajuda. Alice, pega a carne ali para o papai. Essa. Então, pessoal, o quibe, né? Ele leva quibe cru, leva carne crua, obviamente, né? E a gente usa o patinho, porque é uma carne com pouca gordura, bem limpinho, moído, com bastante capricho, bastante cuidado. Na proporção de meio quilo de trigo, de quibe, para 1 quilo. Algumas pessoas usam 1,5 kg de carne moída, eu prefiro usar 1 quilo de carne moída. Vou puxar aqui é o trigo de quibe, que a gente mistura na carne. Eu vou até preferir misturar primeiro o tempero para depois misturar o quibe. O quibe leva cebola, hortelã, manjericão e sal. Eu prefiro fazer tudo moído junto, fica mais fácil de misturar, fica mais fácil para quem não gosta muito de morder o temperinho. Vamos lá, Alice, coloca o tempero aí. Isso, toma cuidado. Uma coisa que eu conheci através dos estudos é a importância até desses temperos, né? O hortelã, por conta da carne na época do início, né? Ainda lá atrás, na época de Abraão, o pessoal não tinha tanto, já tinha preocupação, né? Com esse preparo da carne, com o cuidado com os alimentos, né? A carne crua ela é um alimento perigoso, né? Sim. Você tem que ter uma referência muito boa da origem dessa carne, é algo complicado. Lugar que tem muito abate clandestino e tal, não dá para fazer não, porque o risco de contaminação é muito alto. Muito alto. Tem que tomar cuidado, a carne tem que ser fresca, não pode deixar de gelar, a carne ela entra em decomposição muito rápido, então existe um risco considerável de contaminação. É um alimento que não... Tem que tomar cuidado onde come, né? Não dá para comer em qualquer lugar na rua, tem que tomar certos cuidados. A gente gosta muito de fazer em casa por conta disso. Correto. Uma referência que eu vejo por conta de estudo bíblico, vi que até quando fala na Bíblia, né, com relação à carne de porco, era por conta da conservação dela no início da história, né? A gente não tinha geladeira como a gente tem hoje, e hoje com a geladeira já está perigoso. Não tinha geladeira. Eu também acabo comendo muita carne de porco, porque a família do meu pai, minha avó é mineira, e a gente usava muita carne de porco. E usa, né? A carne de porco ela acabava sendo no início aqui no Brasil conservada dentro da própria gordura do porco. Bom. Cozinhava a carne, cozinhava a gordura, e aí o porco era mergulhado, já cozido, assado dentro da própria gordura e ficava guardado ali dentro. E isso fazia com que conservasse por um prazo razoável naquelas situações, né, sem conservação, sem geladeira, sem refrigeração. Mas a carne de porco também é uma carne bastante perigosa. Hoje eu tenho visto até algum especialista da área de nutrição, principalmente, voltando com a ideia da banha, né? Ao invés do famoso óleo de canola, que ninguém sabe o que é canola, na verdade. A gente usa aqui, em casa a gente usa banha de porco para cozinhar. E a banha de porco, ela realmente é Calma um pouquinho, né, filho? Ela é um ingrediente interessante para a cozinha, né? E os nutricionistas estão voltando a usar. A gente voltou a usar por causa dos nutricionistas, a gente não usava não. Acaba de alguma forma ter essa influência, né? Deixa eu pegar um recipiente um pouco maior aqui, porque esse daqui não está dando conta não. Deixa eu usar esse tabuleiro aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente estar misturando. E o interessante, Felipe, a gente vê que no Brasil a gente recebeu muitas culturas de fora e de maneira muito harmônica, né? Nós recebemos e herdamos muitas culturas
do árabe, do próprio negro africano, absorvemos bastante coisa do índio, do italiano, do alemão. E a culinária, a mesa, é uma forma de manifestação muito forte da cultura. O meu avô, o primeiro buchaú que chegou aqui, chegou por volta de 1890. Na Mitala Buchaú, que aqui ficou conhecido como Miguel. Tinha essas mudanças, né, de nome. Mudava para ficar mais fácil até para as pessoas daqui entenderem e falarem o nome. E ele... Um dos filhos dele, inclusive, era dentista, depois se tornou dentista também, eu sou dentista, ele também acabou sendo, e ficou muito conhecido do pessoal mais antigo aqui de Campos, era o Miguelzinho Buchaú. E os descendentes dele hoje estão tocando o Empório Assis, ali na Barão de Miracema, em frente à delegacia, que é uma casa de lanches e de comida árabe. Filha, deixa o papai só terminar aqui um pouquinho. Daqui a pouco o pai pede sua ajuda de novo. E essa imigração lá hoje está sendo vista com outros olhos. A gente está recebendo alguns imigrantes venezuelanos. Qual é essa relação aí hoje? Na história internacional tem impacto mais forte. Né? Muita água. Ela tem uma história forte de imigração, mas a situação dos venezuelanos é muito complicada. Eles vêm por uma quase guerra, né? Eles estão quase que numa situação de guerra civil na Venezuela, passando fome. Não é muito diferente dos imigrantes que nós recebemos na época da Europa e do próprio Oriente Médio. O meu avô, quando veio, o pai dele morreu lá, e veio ele e vieram também duas irmãs, uma mais velha e outra mais nova que ele. Ele veio com 10 anos. E os outros irmãos e pai, mãe dele morreram lá no Líbano, não conseguiram vir. 2 tios que já estavam aqui trouxeram a família. E ele chegou também aqui analfabeto, ele era analfabeto inclusive em árabe, né? Ele aprendeu a ler e escrever aqui no Brasil, na roça. E eu fiquei feliz de ver que postaram outro dia no Facebook um texto de época falando, inclusive citando na Mitala Buchaú em 1890, e falando da imigração libanesa, da contribuição dos hábitos desses libaneses que chegavam aqui, trabalhavam muito, eram muito trabalhadores, guardavam de certa forma a sua cultura, e tão logo possível eles buscavam alguém de origem libanesa também para se casar e formar família. Sim. Então um aspecto muito forte dessa descendência de libaneses no Brasil, da colônia libanesa em Campos, que é muito numerosa, é a formação de família. Sim. E dessa relação familiar muito forte, de estar incluindo os filhos, de estar trazendo os filhos para esse convívio próximo, de estar passando um pouco dessa cultura, de estar tentando ensinar a fazer as coisas que precisam, que remetem, que são as tradições da família. Manter a tradição da família, e que não é nada demais. Aproximar os filhos é uma coisa simples, né? Não é difícil cozinhar com a família, fazer um churrasco em família, trazer os filhos para perto, né? De início o pessoal falava até que a televisão afastava um pouco, né? Porque a hora do almoço você acabava prestando atenção. Tá bom, filho, pode ir lá. E hoje com a internet o negócio tá cada vez mais... A internet piorou ainda mais, porque as pessoas ficavam todas sentadas na frente de uma TV, depois passaram a ficar cada um sentado na frente da sua própria TV, cada um no seu quarto, e agora fica cada um no seu telefone. E acaba perdendo essa relação. Perde-se a relação, as pessoas se afastam muito. Isso é lamentável, né? O fortalecimento da família passa por coisas simples. Não é difícil fazer uma receita de família que se torne uma tradição, que passe de pai para filho. E são várias, né? Não é, você tem quibe, você tem várias outras receitas árabes, tem receitas brasileiras, tem receitas mineiras, tem receita de doce, tem famílias que guardam uma receita de doce que vem sendo passada por gerações e que não se perde, sabe? Essa receita está lá guardada e as 7 chaves às vezes não ensinam a ninguém, mas o mais importante é que ela une as gerações, né? Tem o avô passando para o filho, para o neto, isso é muito importante, muito interessante. Eu sempre ouvia muita história, né? A receita da vovó. É a receita da vovó. Tem um temperinho especial. O temperinho da vovó, o almoço de domingo na casa da vovó. Isso é muito importante. E é importante que os filhos venham participar junto.
desde criancinha, começar a participar e começar a aprender como que funciona. Bom, comida não tem jeito, tem que provar. Tá bom, tá legal. Para quem gosta de mais tempero, pode acrescentar mais manjericão. Manjericão pode ficar só de enfeite, pode acrescentar mais hortelã, pode enfeitar com hortelã. E pode comer cebola, né? Libanês que não come cebola não é muito libanês, então pode usar a cebola ela misturada e usar ela crua também, porque tem que comer cebola, senão não funciona. Eu sou filho da filha dele, ele teve 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Eu sou filho da mulher, da Maria Aparecida, e aprendi com ela a fazer o quibe. Ela faz outras coisas que eu ainda não aprendi, mas vou aprender. Carneiro, cabrito, eu ainda não consigo fazer. Mas tem outras receitas, abobrinha recheada, berinjela recheada, outras coisas. O importante é que a mesa acaba sendo um ponto de encontro e uma forma de transmitir essas tradições, sim, de unir a família em torno do prato e da história da família, e da gente desmistificar um pouco essa coisa da imigração. O imigrante, ele não é um inimigo que está entrando aqui. E no início também vinham muito para o trabalho, né? Para o trabalho. Vieram para o trabalho. O imigrante realmente foi quem movimentou a nossa economia, não só a economia do Brasil, mas a própria dele, né? Ele veio para essa mudança. Veio para isso, veio para mudança de vida, veio para buscar paz. Veio para buscar paz. Depois a gente vai comer. O imigrante veio buscar paz, ele veio trabalhar com uma força de trabalho importante, os italianos, os japoneses, os alemães. Os árabes, principalmente no comércio. Principalmente depois de 1880, né? Já com a Lei Áurea. 1887 a Lei Áurea, em 1889 a República. O nome Itália chega em 1890. Que eu vi mais ou menos nessa base, nessa linha, né? Que é quando realmente já vem em busca do trabalho. Isso, abre-se campo para o trabalho, porque com a abolição da escravatura, muitos fazendeiros preferiram trabalhar com mão de obra imigrante. Sim. E não com os escravos, os ex-escravos. E a aquisição de mão de obra também, né? Porque o tráfico negreiro ele era muito forte. E a reposição de escravos que morriam era muito intensa. Então, quando para o tráfico e para depois a escravidão, a necessidade de mão de obra ficou muito intensa. E essa relação com... Hoje eu falo muito de dívida cultural, né? O italiano, o árabe, japonês e tal também vieram para o Brasil, óbvio, vieram a trabalho, vieram uma condição diferente, mas não existe essa particularidade, né? Tipo, ele veio realmente para trabalhar e produziu e fez a vida dele. Sim, construiu a vida dele. Gerou toda essa... Hoje nós temos muitos, o árabe, por exemplo, nós temos muitos árabes de grande sucesso em empresas, em comércio, na política. Sim. Então, e os outros descendentes de outros povos também, mas falando especificamente do árabe. E a nossa cultura está muito permeada, né? Da língua, né? Da palavra alambique ao quibe, ao kebab e outras comidas mais, até a questão da convívio do comércio mesmo. O comércio foi muito tocado pelos árabes. Aqui em Campos mesmo a gente tem muitas lojas ainda tocadas por descendentes de árabes, né? A Chicre, a Luiz XV, Sapataria Luiz XV, o Chicre Cheme, o Empório Assis, entre vários outros. E mantendo a cultura, né? Mantendo a cultura em alguns aspectos, né? Sim, mas eu falo dentro do ambiente familiar, do trabalho, sempre... E mantendo forte a cultura de família. Sim. De participação, de pertencimento, de proximidade da família, que é o que eu acho que é mais importante. E hoje, com essa relação nossa muito aberta hoje no país, né, contemporâneo, acaba se perdendo muito, né? Mas o valor familiar é bem nítido. Né? Sim, a importância do valor familiar muito forte. O libanês muito descendente de árabe, muito ciumento da sua família, um apego muito grande à família. Eu participei, né? Muito por conta de Rotary, mas de convívio social, até principalmente com a família Molsalem. E aí conheci a colônia e as festas, que são magníficas. Sempre com muita comida, muita bebida. E é sentado no chão, o pessoal, os mais jovens pelo menos, a gente sentava no chão com um narguile e ficava conversando, comendo.
e sem aquela malícia que a gente vê, né, em outros ambientes, por exemplo. Era bem ambiente familiar, era primos sentados. Isso, a família toda reunida, famílias sempre muito grandes, muito numerosas e sempre com muita comida. Um árabe não senta à mesa sem comida. Não tem reunião sem comida, não tem conversa sem comida, a comida é central nesse aspecto. Parte dessa relação. E aí até brincava muito com o pessoal que com essa particularidade que você falou do casar entre si. Aí eu ficava mexendo, eu falei, aqui eu venho, né, fico no prejuízo. Brincando, né, quando era adolescente ainda. Aí eu ficava meio no prejuízo, porque todo mundo aqui é primo, eu tô de fora, como que funciona isso? Era peixe fora. Tinha esse hábito, né, de casar entre eles. Isso se perdeu bastante, mas era muito comum. E a força de trabalho é uma coisa que sempre me cativou muito, assim. Força de trabalho e um aspecto, uma valorização da educação muito grande. O meu avô chegou analfabeto. Ele aprendeu a ler e escrever no galpão, trabalhando, mas ele fez questão de formar os 5 filhos. Então todos os 5 filhos dele têm curso superior. Característica. São 2 dentistas, um médico, um veterinário e a minha mãe professora pedagoga. Eles tinham essa questão. E pode-se imaginar, para a época, né, há muito tempo, tem uma frase do meu avô que é muito emblemática de como os libaneses estavam à frente do tempo, que a minha avó, também descendente de libanês, enxergando os costumes locais da época, não queria que a minha mãe trabalhasse. E meu avô foi taxativo quando disse, não, ela vai trabalhar sim. Porque ela tinha que sair da roça onde eles moravam, lá perto de Mata da Cruz, aqui em Campos, para trabalhar na cidade vizinha, em Cambuci. Eu vou falar, ela vai trabalhar sim. Ela vai trabalhar porque eu não vou estar aqui a vida inteira para cuidar dela. Ela tem que aprender a se virar, ela tem que ser independente. E isso dentro de em 1940 e pouco. 50, minha mãe é de 50, então isso foi em 1970, por aí. Ainda com uma coisa muito agarrada e ele com essa postura já bastante avançada. De se render até a mudança, né, não só de comportamento, mas a essência, né? Que realmente através do trabalho que você... É através do trabalho que você prospera. A sua própria história, né? Através do trabalho que você vai construir a família, que vai prosperar, que vai dar o sustento para você, para os seus filhos, para a sua descendência. Isso é importante. E hoje a gente vê uma relação onde até o próprio, de alguma forma, né, o próprio governo te desestimula nessa relação, né? A gente vê não só do empreendedor, mas até mesmo quando você oferece uma bolsa, algum benefício, algum auxílio, você desestimula a pessoa, vou trabalhar, vou levar cerca, vamos supor, de 30 horas semanais para poder ganhar R$800, 900, um salário. E eu tenho uma bolsa que eu não vou ficar em casa, quer dizer, já diminui o custo de algumas, de passagem, de outras relações. É o desincentivo ao trabalho e o desincentivo à família, que é o pior. O governo as políticas têm sido muito voltadas para a desestruturação das famílias. Isso é muito perigoso. A família está na base da sociedade. Desestruturou a família, você desestrutura tudo. Todo mundo. O Estado nasce a partir da família, a vida em sociedade nasce a partir da família. Se você mata a família, você mata toda a estrutura social que a gente construiu, não só no Ocidente, né? No Oriente também é assim, mas você construiu no mundo. Todas as sociedades estão baseadas na família. E hoje eu vejo também muito do próprio jovem não conhecer o passado, né? Não conhecer a história dos pais, muitas das vezes, até por falta dessa comunicação. Falta de comunicação, falta às vezes de sentar à mesa, de participar junto, de trazer o jovem para estar construindo essas coisas junto e ouvindo desde pequenininho essas histórias. Eu ouço essas histórias desde pequenininho. E aí, desde pequenininho, venho aprendendo também a gostar das coisas que eles gostam, de conversar sobre as coisas que eles conversam e de valorizar essa história. Todas as famílias têm uma história. Ela precisa ser buscada, resgatada e valorizada em seus detalhes. Tem famílias de pessoas que enfrentaram grandes dificuldades. Toda família tem os seus heróis, isso precisa ser resgatado. E essa vinda, por exemplo, do Líbano, né, para cá, por exemplo, foi feita de navio e levava meses, né? Essas histórias você acaba conhecendo. Feita de navio, com uma dificuldade muito grande, um risco enorme. De doença e tudo mais, né? De doença, de naufrágio, vindo para um país desconhecido, sem recursos, sem saber como se inseriria aqui.
uma coisa que eu conversei com alguns, que eles viam navio junto com italianos, por exemplo. Quer dizer, já tinha não uma rixa, mas existia um conflito cultural, né? Sim, o conflito cultural começa quando você tem que sair da sua terra por forçado, né? Você tem que sair da sua terra, da onde você tem suas raízes, por conta da guerra, por conta de fome, por conta de peste, que foi o que levou as grandes diásporas, né? As grandes migrações, com exceção da escravidão, que foi forçada, né? Foi uma diáspora forçada, o sequestro. As outras foram forçadas mais por conta da necessidade das guerras, então o cara foi expulso, ele não foi sequestrado. Sim. Como acontece hoje com venezuelanos, sírios e tal. E ali é o primeiro choque, a primeira violência, abandonar tudo. E meu avô veio com uma irmã um pouco mais velha e uma irmã mais nova. Eram crianças que vieram para cá. Acaba que ele, até por cultura, acaba ele sendo o cabeça, assim, por e ele é uma criança de 10 anos. É difícil. De alguma forma ele tem essa responsabilidade também com as irmãs, né? Sim, e chegar aqui e ter sucesso. Chegar aqui, trabalhou, e aí formou família, casou-se, teve filhos, foram 5 filhos, educou esses filhos, formou todos os 5, teve um convívio sempre muito próximo e carinhoso com os filhos e com os netos. Então, veio a falecer com 96 anos, né? Faleceu em 2008, não, em 98. No ano que eu passei no vestibular foi o ano que ele faleceu. Faleceu em 4 de março, meu aniversário era 8 de março. E deixou uma memória muito viva, uma memória de respeito, de carinho, muito vivas. Tanto que passa hoje. Que passa e que permeia gerações. Tá vindo gente nova aí. E vem gente nova aí, vem irmãzinha de Alice daqui a pouco. Dentro até como eu falei, do narguilé não é só a gastronomia, também tem as bebidas, tem outras. Sim, tem as bebidas lá, também. Tem os temperos, tem a música que não entrou tanto aqui, né? Teve aí as coisas que são mais contrastantes, elas tiveram mais dificuldade para entrar. A música não entra tanto. A música eu cheguei a ver alguma coisa de instrumental, mas muito por conta do. Muito restrito, muito reduzido. E ao contrário do que se possa imaginar, nem todo libanês é muçulmano, né? Meu avô vem de uma região que é católica. No Líbano você tem o presidente é católico, por obrigação, força de lei. Daqui a pouco a gente vai comer. O presidente, ele é católico por obrigação, assim, é a força de lei, o presidente tem que ser católico. E no Líbano isso é bem dividido. Não é muito pacífico, como no Oriente Médio não tem pacifismo nenhum, né? Sempre muito belicoso. Isso destruiu o Líbano algumas vezes. O Líbano, que era a Paris do Oriente, acabou sendo muito destruído e obrigou os libaneses a se espalharem pelo mundo. E os Buchaú vieram para cá. E dentro desse resgate com a família, a gente ganhou um canal no YouTube hoje, no Facebook, que tem dado bastante, atraindo, né, realmente as pessoas que estão carentes dessa relação familiar. Graças a Deus o canal tá sendo bem aceito, né? A gente começou aí com essa proposta de resgate familiar, de fortalecimento das famílias, de como as pequenas coisas do dia a dia, almoçar junto, educar os filhos, ter filhos, casar, como isso é importante para a família, e as pessoas estão recebendo muito bem. Estou muito feliz com isso. Desde a relação com o passado e a preocupação com o futuro, né? O futuro não vem do nada, o futuro vem construído em cima das bases do passado. O passado é alicerce do futuro. Então, sem as raízes, uma árvore murcha. O passado são as raízes do nosso futuro. E uma coisa que tem me cativado muito, tipo assim, são falas que hoje acabaram, né? São valores que as pessoas acabaram se perdendo muito. São valores que as pessoas passaram a quase ter vergonha de ter. As pessoas passaram a se sentir constrangidas de defender seus valores. Isso não pode acontecer. Já vi casos da pessoa, vamos supor, o pai, né, vai levar a criança à escola depois de uma certa fase, 13 anos. A criança tem vergonha de não, isso é mico, não sei o quê. Hoje nem sei quais são os verbetes, mas na nossa época tinha essa questão. Vou pagar mico e tal, porque não, é a relação sua familiar. Isso, e às vezes está todo mundo junto, papá, na mesa, no jantar, todo mundo junto, e não tem ninguém ali, está todo mundo no celular. Está todo mundo em outro lugar,
levado pela tela do celular. Então tem algumas coisas que precisam ser resgatadas, alguns valores. E até mesmo não só nessa questão do próprio celular e a questão do conhecer a história dos avós. Às vezes tem criança que conhece avô que é de final de semana. Quando vai, né? É importante conhecer a história e ter o convívio, brincar com os avós. É importante que a criança brinque com os avós, é importante para ela e importante para os avós. É importante para a saúde dos avós, saúde mental, saúde física dos avós, e importantíssimo para o amadurecimento e crescimento da criança. Isso tem que voltar. E hoje, até deixar o endereço, né, do canal, como que... No YouTube, procurar lá Alexandre Buchaú, é o nome mesmo do canal. Tem também a página no Facebook, a página também tem um nome, Alexandre Buchaú, e o Instagram também, Alexandre Buchaú. Todas as redes são o meu nome mesmo. E acho que é até a forma mais fácil da gente ter essa referência, né? De buscar e saber aonde... E você fortalecer o sobrenome, né? Buchaú. No caso, fortalecer a família. Isso. Porque o sobrenome é o nosso emplacamento, né? A nossa família está gravada no sobrenome. Isso aí, perfeito. E agradecer mesmo por estar participando dessa construção, né? E desse tempo e dividindo isso também com o público do Papauá na Rede. Eu agradeço o Papauá pela disposição em gravar e levar para o Papauá na Rede, para o programa que já mais antigo, já mais conhecido, e distribuir esse ímpeto de resgatar as famílias. Vão acessar, conhecer, compartilhar e viver, né, de verdade toda essa relação familiar, que eu acho que é o legado que a gente recebe dos nossos pais, dos nossos avós, e agora está tendo a oportunidade de levar adiante. E não só como resgate, né, mas também como documentário também. Sim. Isso é muito bom. Documentar essa questão toda é muito importante. Querido, obrigadão. Eu que agradeço. Agora vamos comer o quibe. Vamos. Isso aí. Como é que funciona? Bom, agora vamos botar aqui.